Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan. Com essa pandemia, a gente sabe que as nossas aulas estão ocorrendo de forma online e agora no nosso segundo semestre do curso de logística não vai ser diferente, tá bom? Agora a gente vai começar com a nossa nova grade de matérias e a nossa primeira matéria vai ser gestão de armazenagem. É uma matéria muito interessante, uma das minhas preferidas e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre estoques, né? Estoque nas empresas, falar um pouquinho de armazenagem e da diferença entre estocagem e armazenagem, que são termos que a gente, na vida real, no dia a dia, confunde, eles trabalham juntos, um é maior, o outro é menor, e a gente vai ver essas diferenças ao longo da aula, tá bom? Como é que funciona o método de estudos? A gente vai ter aqui aula gravada, né? A gente pode ter discussão no grupo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no meu privado ou podem perguntar no grupo também. Se quiser fazer alguma discussão sobre os tópicos da aula, tirar dúvidas, pode ser feito também no grupo. Toda aula, no final, a gente tem uma atividade que vocês devem mandar para mim. E essa atividade, além de contar ponto, também conta como presença da nossa aula, tá bom? São 4 aulas e a prova, tá? Vou mandar certinho o nosso cronograma lá no grupo. E vamos então começar a nossa aula. Nosso primeiro tópico, a gente vai falar sobre estoque na empresa. Vamos lá, ó. O estoque na empresa, né? Ele tem a função de regular o fluxo de produção, né? No caso, quando a gente está falando de processo de manufatura, né, na fábrica, a gente tem o fluxo de vendas também. E nisso a gente vai estar falando de estoque o quê? No processo comercial, tá bom? Como é que a gente vê o estoque, né, na nossa cadeia de suprimento? Ele vai ser um recurso produtivo que está lá no final, né? E vai criar valor para o consumidor final, né? Ou seja, que é lá no estoque que vão estar guardados, né? Se for estoque de produto final, que vai estar guardado no nosso produto feito, o que vai chegar na mão do cliente, tá bom? Hoje, todas as empresas elas vão procurar, né, de uma forma ou de outra, ter uma vantagem competitiva no mercado em relação aos concorrentes. E essa vantagem pode estar o quê? Em ter sempre o produto disponível, né? No momento certo, na quantidade certa, ter uma entrega rápida. E para isso a gente tem que ter uma gestão eficaz, né? Uma administração eficiente dos nossos estoques. Se a gente tiver um estoque desorganizado, se a gente tiver um estoque que é menor do que a nossa demanda, se a gente não souber o que a gente tem, né, disponível, a gente vai perder venda, a gente vai atrasar as vendas, né, por conta disso. Então, a gente precisa ter uma gestão eficiente. E quando a gente está falando de produto final, às vezes as pessoas acham que é fácil ter essa gestão, porque é só saber se vai ter o produto ou não, mas é uma visão muito pequena do que a gente tem, né, no geral do estoque, porque não é só ter o produto disponível, é saber onde aquele produto está, né, quanto de produto a gente tem, né, quanto é que a gente precisa produzir, quanto é que a gente já vendeu, quanto é que a gente tem para vender, né, é saber em que localização a gente vai colocar os nossos produtos, né, porque quanto mais perto da saída, mais são aqueles produtos que vão sair mais, né? Tem que estar mais perto do caminhão. E aqueles produtos que saem pouco tem que ficar lá no final. Como é que a gente vai organizar as ordens, né, dos produtos, né? Tudo isso faz parte da gestão. Tudo isso tem que ser pensado por nós, né? Porque quanto mais fácil e mais rápido for para a gente encontrar e escoar aquele produto, melhor vai ser para nossa empresa, tá bom? E tudo isso tem que ser bem pensado e bem estudado antes de ser aplicado, tá? E quando a gente fala de estoque, sem dúvida a gente precisa de espaço físico, né, para guardar os nossos produtos. Lembrando, pessoal, que sempre que a gente fala de gestão de estoque, eu estou dando o exemplo do estoque do produto final, que é o que a gente já pensa logo, né? Tipo, eu
trabalho numa fábrica de televisores. Qual é o meu produto final? É o televisor, né? Lá na caixinha, pronto para ser guardado. Só que na minha fábrica, né, na minha linha de produção, eu tenho que ter vários estoques. Não é só aquele final do produto, né? Eu tenho o quê? Estoque de matéria-prima, eu tenho estoque de produto semi-acabado, né? Então, tem estoques durante o processo. E a gente tem que gerir todos esses estoques. Não basta a gente gerir só o estoque de produto final, tá, gente? Então, a gente tem que ter espaço para armazenar a nossa matéria-prima. A gente tem que ter espaço para armazenar o produto final. E na nossa linha, a gente tem que ter espaço para armazenar os produtos semi-acabados. Pense bem, se a gente tem uma máquina que ela tem uma fila de espera, né? Tem alguns produtos que ficam esperando, né, a máquina terminar um ciclo para poder eles entrarem. Enquanto aqueles produtos estão ali esperando, eles formam um pequeno estoque. E ali vai ser o estoque de produto semi-acabado que vai estar esperando para entrar na próxima máquina. Então, tudo tem que ser pensado também. O local que eles vão ficar, a quantidade que eles vão ficar ali, o empilhamento, o tempo, as condições climáticas, tudo isso é estudado por quem vai gerir o estoque, tá bom? São muitas variáveis, tá? Não é tão simples quanto a gente pensa. E falando de estoque, né? Falando de armazenagem, tem que ter a necessidade de espaço físico para a gente guardar os nossos produtos ou nossa matéria-prima, seja lá qual for o nosso estoque, tá? Vamos ver o que a apostila fala. Se as demandas pelos produtos da empresa elas forem reconhecidas com exatidão, né? As mercadorias elas tinham que ser fornecidas o quê? Instantaneamente. Então, não teria necessidade de ter espaço físico. Mas não é isso que acontece, né, gente? A gente ia gastar muito dinheiro para produzir e enviar logo para os nossos clientes. Às vezes a gente produz para vender, né? A gente não vende antes de produzir. Não é o caso da produção puxada e empurrada, que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, mas o comum é a gente produzir, né, para vender e não produzir o que já foi vendido. Então, na vida real, não é isso que acontece, né? A gente produzir e na mesma hora vender. Não é isso. Por isso que a gente precisa ter um estoque, a gente precisa armazenar uma parte do que a gente vai produzir, do que a gente já produziu, na verdade. Então, para poder existir uma coordenação entre oferta e demanda, a gente teria que ter esse tempo de resposta instantâneo. E outra coisa, além desse tempo de resposta rápido, o transporte tinha que ser totalmente confiável. Eu vou pedir o produto, eles vão fabricar, vão me entregar na hora, vai chegar lá na minha casa na hora, não vai ter imprevisto, o pneu não pode furar, não pode ter atraso. E a gente sabe que não é isso, né, gente? Então, nas condições reais, na vida real, a gente tem que o quê? Diminuir os custos e tentar entregar o mais rápido possível, tá? Então, o que as empresas fazem? Mantém um inventário, né? Tem lá o inventário dos produtos. Tem que ter um espaço para armazenar esses produtos. E dentro desse espaço tem toda uma movimentação desses materiais, tá? Então, tem o quê? Tem custo de armazenagem desses materiais, porque, ó, a gente tem que pagar o quê? Se você não tiver o armazém, você tem que pagar o aluguel do armazém, né? Se ele não for seu. Você tem que ter maquinário para levar os produtos, né? Se for paletizado, você tem que ter, né, a máquina para poder levar de um lado para o outro, para subir, né, para colocar nas prateleiras, tá? Se você tiver, ou se o produto for rastreado por código de barras, você tem que ter máquina. Se não for rastreado por código de barra, você tem que ter o programa para poder saber em que prateleira tá, em que lugar do armazém está os seus produtos, para poder dar baixa de nota fiscal, tá? Tem que ter o espaço para o caminhão descarregar, para o caminhão carregar. Então, são vários custos. E para manter, né, o produto ali guardadinho, tem o que? Tem luz, né? Tem água, tem energia, tem telefone, tem custo com material de escritório. Tudo é
custo, né? Então, para ter o produto lá, muita gente fala que estoque é o quê? Estoque é dinheiro parado. Por quê? Porque o produto tá ali guardado, você tá gastando com ele e o principal não aconteceu. Não vendeu, ele não saiu para o cliente ainda, tá? Então, o que a gente quer é que o estoque fique ali o mínimo possível, né? O produto entra, ficou guardadinho, no outro dia já saiu para a venda, tá bom? Já tem outro ali no lugar dele. E onde é que a gente vai compensar o custo de armazenagem? No transporte e na produção, né? A gente tem que diminuir bem os custos nessas duas áreas para poder compensar o custo que a gente vai ter ali no estoque e não vai poder tirar, né? Para a empresa reduzir os seus custos, né? A empresa vai poder reduzir os custos produtivos porque o estoque vai absorver a flutuação do nível de produção, né? Então, se a produção for baixa no período, mas você tem um estoquezinho ali, você vai conseguir vender. Se a produção for alta demais e seu estoque está escoando, você não vai ter tanto custo para armazenar, porque eles vão sair rápido, tá? O estoque também, eles vão reduzir os custos de transporte. Por quê? Porque a gente vai usar quantidades maiores e vai ser mais econômico para o lote, né? Na hora de carregar, você vai ter o frete total, né? Não vai pagar o frete cheio para levar pouca mercadoria, tá? Sabendo disso, a gente tem 4 razões básicas para ter o espaço físico, né? E a gente vai conhecer cada uma delas agora. A primeira razão para a gente ter espaço físico seria na hora de reduzir os custos de transporte de produção. Por quê? Reduzir custos de transporte, né, é compensado ali na hora da produção e da estocagem, como a gente falou, e é uma causa, né, para a gente ter a necessidade de espaço. Né? A necessidade vai ser uma consequência, vai ser uma causa para ter a redução ali de custos, né? Então, os custos totais do fornecimento e da distribuição dos produtos, eles podem ser diminuídos se a gente tem espaço para guardar ali o nosso material. Coordenação de suprimento e demanda. As empresas que têm produção sazonal, ou seja, que só produzem mais durante uma determinada época do ano, né? E vão ter demanda maior por esses produtos em determinada época do ano, sempre vão enfrentar problema na hora de coordenar o suprimento, porque em determinada época vai ter um volume de produção alto e em outra não. Por exemplo, indústrias alimentícias que vão produzir vegetais e frutas enlatados. Então, elas têm que armazenar matéria-prima e armazenar produto de modo que eles possam atender o mercado durante todo o ano e não só quando for o período de safra. Por exemplo, o milho verde enlatado. A gente sabe que o milho não é produzido o ano todo, né? Tem um período de entre-safra. Então, a empresa ela tem que, na época da safra, produzir mais para poder ter um estoque que consiga manter a empresa durante o período da entre-safra do milho, por exemplo, tá? E por outro lado, empresas que fornecem produtos ou serviços numa demanda sazonal ou incerta, né? Tem que trabalhar aí com nível constante ao longo do ano para poder minimizar os custos e manter estoque para sua temporada de vendas, tá? Por exemplo, ó, eu dei o exemplo da lata de milho verde ali para as indústrias alimentícias e a gente tem exemplo também de ar-condicionado e brinquedo natalino. Ó, toda vez que fica muito caro para a gente coordenar suprimento, vai ter que ter estoque. Então, a gente tem, por exemplo, ó, durante o inverno, nesse friozinho que a gente está sentindo agora, ninguém se importa com ar-condicionado, né? Nem lembra que ele existe. A gente está preocupado com o quê? Com aquecedor. Mas, daqui a pouco, quando chegar o verão, a gente nem lembra que sentiu frio. Tá lá suando e implorando por um ar-condicionado. Durante o inverno, a empresa lá não vendeu muito ar-condicionado. Mas o que ela sabe que ela não está vendendo agora, mas quando começar o verão, ela vai ter um aumento de vendas, tá? Então, o que ela faz? Durante esse período, ela está se programando, está produzindo para ter um estoque bom para quando começar o verão, não ficar naquela agonia de ter que fazer tudo toda hora, né? Já tem um estoquezinho bom, eles já vão
trabalhando normalmente, tá? E os brinquedos natalinos, quando começa aqui, ó, outubro, novembro, né? Que começa muita procura, começa a aparecer nas lojas. Então, nesse período de outubro, novembro, já tem que estar com o produto pronto, já tem que estar disponível para venda. Não é a época de fazer os produtos. Então, eles estão produzindo ao longo do ano, para quando chegar outubro, novembro, dezembro, já ter um material bom, né? Para ser encaminhado para as vendas, tá? Outros problemas também, preço da commodity, né? Preço de milho, de soja, né? De grãos. Tem dias que estão altos demais, tem dias que estão baixos demais. Então, quando está muito baixo, o pessoal faz um estoquezinho ali, armazena mais para poder vender quando tiver mais alto, então para ser usado como matéria-prima, para ração ou para outro tipo de produto, tá bom? Outros materiais e produtos que tem muita alteração de preço, né? Por exemplo, cobre, aço e petróleo, pode ser comprado, né? Antes de que for necessário usar, porque tá com preço menor, você já compra logo e tem que ter espaço para poder guardar esses materiais, tá? Então, outra razão aí para ter espaço físico para armazenar os seus produtos. A terceira razão é a necessidade da produção, tá? A armazenagem, ela faz parte do processo de produção. E a manufatura de produtos como, por exemplo, queijo, vinho ou bebidas alcoólicas, né? Requer um tempo ali para você maturar ou envelhecer esses produtos, tá? Então, os depósitos, eles não vão servir apenas para guardar o produto durante a fase de produção, mas também para assegurar, né? Para ficar ali com aquela mercadoria até o período que ela pode ser vendida, tá? Então, algumas empresas podem até não pagar o imposto, só pagar depois que chegar o momento de vender aquele produto, né? Por exemplo, bebidas alcoólicas tem uísque, 12 anos, né? O processo de envelhecimento ali daquele produto. A cerveja também tem um tempo que ela tem que fermentar antes de ser engarrafada, né? Os queijos, né? Vinhos também. Então, durante esse período, eles têm que ficar armazenados, né? Em um lugar. Então, necessidade de espaço físico. Além de armazenar o produto final, a gente ainda tem que armazenar aquele produto ali antes dele estar pronto para a venda. E por último, a gente tem as considerações de marketing. Então, é interessante para o marketing que tenha o produto disponível ali para ser vendido, né? Porque adianta, a gente ter um marketing muito bom, sair fazendo propaganda do nosso produto, conseguir vender produto e na hora de encaminhar para o cliente, cadê que tem produto disponível? Não tem. Gastou dinheiro lá para ser reconhecido, para ser bem visto, e aí começa o problema porque não tem produto suficiente para vender. Então, as áreas têm que estar coordenadas, têm que estar em sintonia para que não aconteça esse tipo de problema, tá? Para não vender e chegar na hora não ter produto para entregar, tá? Quando a gente estoca o produto perto do consumidor, a gente consegue entregar esse produto mais rápido para ele. Vai melhorar o nosso nível de serviço, vai ter maior disponibilidade de produto e isso vai fazer com que o cliente siga satisfeito, recomende a empresa e faça com que ela venda mais produtos no futuro. Beleza? Essas são as 4 razões básicas para a gente ter espaço físico para poder armazenar os nossos produtos. Beleza? Se você acha que tem mais razões para a gente ter espaço físico, manda mensagem lá no grupo. Vamos discutir quais são as outras razões, o que vocês acham que precisa ter num armazém, por exemplo, né? Quanto de espaço a gente precisa ter. Outra coisa interessante que a gente vai discutir na aula é o conceito de armazenagem e conceito de estocagem, tá? Como eu falei no início da aula, são conceitos parecidos, mas a gente tem diferença sim, tá? Dentro dessas semelhanças existem diferenças, eles não são a mesma coisa. O primeiro conceito que a gente vai estudar é o de armazenagem, né? Que ele deve ser aplicado para definir o armazenamento dos produtos já
prontos, tá? Para realizar a distribuição desses produtos, atender as demandas e as exigências do mercado. A gente tem que ter o quê? Velocidade e flexibilidade das nossas operações. O fluxo das mercadorias nos diferentes postos durante os processos logísticos, né, vai exigir que os produtos sejam guardados por certo período. O que a empresa faz? Nem todas as empresas elas têm armazém na fábrica, né? Depois que o produto está lá pronto, segue para o caminhão, vai para um centro de distribuição. Nesse centro de distribuição, que a gente chama de CD, né? Que ele vai ser distribuído para as lojas, pode ser de um supermercado, por exemplo, ou a lojas da própria rede, tá? Então, é muito comum que não fique estocado só na empresa, né? Que saia para o CD, tá bom? A armazenagem também implica na elaboração de inventário e dos custos que a gente já comentou, tá? Então, uma parte do capital de giro da empresa vai ter que ser usada para implantar o sistema de armazenagem e para mantê-lo, tá? E os funcionários eles têm que ter conhecimento sobre movimentação e sobre o transporte, além do conhecimento de armazenagem das mercadorias, tá bom, pessoal? Inventário é quando a gente vai saber quais são os produtos que a gente tem na empresa, né? A quantidade de produto que a gente tem, onde ele está localizado. Então, uma vez por ano, a gente tem que fazer esse inventário total e a gente vai fazendo inventário rotativo também ao longo do mês para saber se está batendo certinho o estoque físico e o estoque que a gente tem nos nossos sistemas, tá bom? Já o conceito de estocagem, né, seria para guardar as matérias-primas. Só que isso não é suficiente para definir o nosso estoque, né? A gente tem estoque de matéria-prima, de produto semi-acabado e de produto acabado, como a gente já comentou. Então, é nessa grande possibilidade de estoque em uma mesma empresa que está o segredo para a gente diferenciar esses dois conceitos. Vamos ver qual é. Ó, a armazenagem vai estar relacionada à guarda dos estoques dentro de uma empresa. Então, para poder fazer a armazenagem, a gente tem que ter uma estrutura física apropriada, tem que ter um depósito, tem que ter um armazém, que vai possuir o quê? Parede, divisória, pallet, vai ter uma cobertura, vai ter prateleira, carrinho, computador, scanner e outros elementos de informática, tá? Já o estoque a gente viu que é ali dentro da empresa mesmo, tá? Vários estoques e armazenagem é o total, beleza? Ou seja, o conceito de armazenagem vai envolver o conceito de estocagem, né? Vai ter dinamismo, por quê? Porque a gente vai calcular custo, vai calcular movimentação, vai ter a transporte dos itens, vai ter inventário, a gente vai guardar os produtos até a sua distribuição, relação direta ali com o almoxarifado, com o CD, faz parte do ciclo operacional, tem um conceito mais objetivo, está relacionado com a própria estrutura física, que é o armazém. Já o estoque, menor dinamismo, vai guardar os produtos permanentemente, vai ter uma relação direta com o fluxo de caixa, com os fornecedores, com a estratégia de venda e de marketing, e é um conceito mais subjetivo, que é relacionado principalmente com os itens que estão dentro do armazém, tá bom, pessoal? Como atividade de hoje, eu quero que vocês definam o que é estocagem e o que é armazenagem e explique a diferença entre eles, tá bom? Evitem copiar da apostila. Falem com suas palavras, procurem no Google outras definições, tá? Para ficar mais rico de conhecimento e melhor o seu trabalho, tá bom? Eu também coloquei um link aqui para complementar a nossa aula, vai estar disponível lá no PDF. Vocês podem dar uma lida e assistir o vídeo também sobre esse assunto. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!